Ok, então bom dia mais uma vez, né? Vamos começar a aula de matemática do primeiro ano, a turma de meio ambiente, aula dia 28 de janeiro de 2021, e dando continuidade ao que tínhamos discutido nas últimas aulas, né? A gente vai falar sobre a função exponencial, né? Vamos lembrar, pessoal, que para a gente ter uma função exponencial, a gente precisa ter uma base, né? Então a gente tem que ter um B, uma base B, e esse B precisa ser maior que zero e diferente de 1. E aí a gente tem a função exponencial, então, de base B, que é a função B elevado a x. Exponencial de base B, né? A gente tem uma série de propriedades já demonstradas a respeito dessa exponencial. Vamos lembrar aqui as mais importantes. Então, primeiro, essa função f é crescente se o b for maior que 1. Ou seja, as exponenciais de base maior que 1 são crescentes à medida que a gente aumenta o x, aumenta a imagem, né? Então, por exemplo, 3 elevado a x, 1,01 elevado a x são crescentes, né? Então, se A é maior que B, por exemplo, então 1,01 elevado a A é maior do que 1,01 elevado a B, na verdade, se somente se, tá? Se esse resultado é maior que esse A tem que ser maior que o B. Se a base está entre 0 e 1, f é decrescente. Então, f é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Por exemplo, se a gente tiver f de x igual a 1/5 elevado a x, ou g de x igual a 0,33 elevado a x, sei lá. Nesses casos, a função é decrescente, né? E aí, se o A for maior que B, vai acontecer se somente se, por exemplo, 0,33 elevado a A for menor do que 0,33 elevado a B. Né? Daqui para cá, uma inversão da desigualdade, né? Em qualquer caso, a função f é sempre injetiva. O que isso significa dizer, né? Se você tem f de x igual a f de y, ou seja, se b elevado a x igual a b elevado a y, então x tem que ser igual a y. Tá, é só uma observação aqui, pessoal. Só agora eu me dei conta de que eu usei o b aqui para duas coisas diferentes, né? O b era a base e esse b aqui eu usei como sendo um expoente, aí não tem jeito. Deixa eu só trocar aqui, deixa eu corrigir por qualquer outra letra. Tá, então, se A é maior que C, 1,01 elevado a A é maior que 1,01 elevado a C. Aqui é a mesma coisa, só para não confundir o expoente com a base, senão vai dar bagunça, tá? Então, deixa a base como sendo B, os expoentes aqui A e C. Perdão, que eu não observei que tinha usado a mesma letra para representar duas coisas distintas. Mas aí a função f é injetiva, ou seja, se b elevado a x é igual a b elevado a y, então x é igual a y, tá? A gente pode resumir essas três propriedades, né, ou pelo menos reescrever essas três propriedades a partir de uma forma mais prática, que vai aparecer mais diretamente nos exercícios, né? Se nós pensarmos o seguinte, olha. Então, reescrevendo essas três propriedades, tá? Resumindo isso aí. O que a gente tem? Se B
elevado a x foi igual a b elevado a y, é como se a gente pudesse cortar o b e concluir que o x é igual a y. Isso aqui independente de qual seja a base, se ela é maior que 1 ou menor que 1, ou entre 0 e 1, tá? Sempre exijo que o b seja positivo e diferente de 1, ok? Então, se b elevado a x é igual a b elevado a y, o x é igual a y. Se x é igual a y, bx é igual a b elevado a y, né? Então, vale aqui nos dois sentidos, tá? Agora, se o b for maior do que 1, então a gente também pode dizer que b elevado a x é maior que b elevado a y, se somente se o x for maior que y. E se o b estiver entre 0 e 1, vou colocar aqui parênteses, dois pontos. Se a base está entre 0 e 1, então bx é maior que by, se somente se o x for menor que y. Tá? Ou seja, quando a gente estiver lidando com equações exponenciais, né, de mesma base, a base pode ser cancelada. Quando a gente estiver lidando com inequações exponenciais, a base também vai poder ser cancelada, mas vai ser necessário um certo cuidado com relação à desigualdade. Tá? Ela pode ser mantida, ela deve ser mantida, inclusive, quando a base for maior que 1. Mas ela vai ser invertida se a base estiver entre 0 e 1. Vamos começar a pensar em alguns exercícios, né? A gente até chegou a fazer algum na aula passada, para treinarmos essas ideias. Tá? Então, hoje a gente vai basicamente fazer exercícios de resolução de equações e de inequações exponenciais e já algumas aplicações. Então, olha só. Por exemplo, vou começar com alguns mais simples, né? Vamos imaginar que a gente queira resolver as equações. Então, na letra A pode ser, por exemplo, 4 elevado a x igual a 1/16. Como é que eu resolvo isso, né? Eu posso escrever os dois membros em termos de uma exponencial de mesma base. Pode ser, por exemplo, né, 1/16 eu consigo escrever na base 4. Então, o primeiro procedimento seria esse, né? Eu vou escrever tudo aqui em termos da base 4. 4 elevado a x. 1/16 é 1 sobre 4 ao quadrado. Tá? Então, já aparece aqui também a base 4, né? Só que ela está no denominador, então eu vou invertê-la para que ela fique no numerador. Né? Você tem 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 2. Como a exponencial é injetiva, eu vou usar essa primeira propriedade aqui de cima, né? E é como se de fato a gente pudesse cortar a base para concluir que obrigatoriamente o x tem que ser menos 2. Então, a solução dessa equação é menos 2. Ou seja, um único número, né, x, que eu substituo ali de forma que 4 elevado a x seja 1/16, é o número menos 2. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, interrompam, por favor, tá? Pois não. Eu vou ter que sair da aula. Deixa eu só colocar aqui. Você vai ter que sair da aula? Ah, ok, tudo bem. Depois dá uma olhadinha no vídeo, tá? Para não perder essa parte do conteúdo. Tá bom? Não, sem problema. A gente ainda está falando de função exponencial, né? Sim, hoje a aula é toda sobre exponencial, tá bom? Ok, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia, imagina. Vamos voltar aqui, pessoal, para lidar com outras equações agora. Letra B. Vamos supor que você tenha 7 elevado a x mais 3, tá? Vezes 49 igual a raiz de 7.
qual é a ideia para a gente resolver essa equação, né? Lembrando que resolver a equação é encontrar os valores de x, todos, né? Os valores possíveis de x que validam a igualdade. A ideia é a gente sempre tentar escrever as exponenciais que aparecem, as potências que aparecem, como potências de uma mesma base. Tá? Então, olhando aqui rapidamente, a gente já vê o 49 é uma potência de base 7, é 7 ao quadrado, né? A raiz de 7 também é uma potência de base 7, raiz de 7 é 7 elevado a meio. Então, esse caminho vai funcionar. Eu vou conseguir escrever todos os fatores aí, né? Todos os termos, melhor dizendo, como potências de base 7, ou seja, exponenciais de base 7, melhor dizendo. Então, no lugar do 49, nós vamos colocar 7 ao quadrado. No lugar da raiz de 7, o 7 elevado a 1 meio. E substituindo isso, nós ficamos com 7 elevado a x mais 3 vezes 7 ao quadrado, que é o 49, né? Igual a 7 elevado a 1 meio. Pronto. No primeiro membro, eu tenho um produto de potências de mesma base. Eu posso conservar a base e somar esses dois expoentes, né? Então, vai dar 7 elevado a x mais 3 mais 2. E do outro lado não tem muito o que fazer. Eu só copio, né? O 7 elevado a meio. Assim, olha, nós ficamos com uma equação 7 elevado a x mais 5, né, que é o 3 mais 2, igual a 7 elevado a meio. Pronto, e aí a gente chega finalmente no ponto em que você tem uma exponencial de base 7, exponencial de base 7, 7 elevado a x mais 5 igual a 7 elevado a meio. A gente pode, então, cortar, entre aspas, esse 7, né, usando que a exponencial de base 7 é injetiva, para concluir que x mais 5 tem que ser igual a meio, e aí, passando o 5 para o lado de lá, o x tem que ser meio menos 5, tirando o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum aqui é entre 2 e 1, então ele é 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5, 10. Isso resulta em menos 9 meios. Falta de espaço, eu vou colocar a solução aqui na frente. Solução igual a menos 9 meios. Alguma dúvida até aí, pessoal? Por enquanto tá tranquilo. Maravilha. Vamos trabalhar aqui em mais alguns exemplos. Vamos resolver essa outra equação aqui. 3 meios elevado a 2x igual a 16 sobre 81 avos. Do lado esquerdo, né, no primeiro membro, a gente tem uma potência de base 3 meios, uma exponencial de base 3 meios. Do lado direito, a gente tem 16 sobre 81. Se a gente fatorar o 16 e fatorar o 81, tentando buscar aqui uma base 3 meios, né? Para que a gente tenha duas exponenciais de mesma base. A gente tem 16 é exatamente 2 à quarta, né? E 81 é exatamente 3 à quarta. Portanto, a gente consegue reescrever isso assim, ó. 3 meios elevado a 2x sobre, igual, aliás, a 2 à quarta sobre 3 à quarta. Bom, então, 3 meios elevado a 2x é a mesma coisa que 2 terços elevado à quarta. Aqui eu usei aquela propriedade que diz que o expoente ele pode se distribuir no numerador e no denominador da fração. Né? Então, usei essa propriedade de trás para frente. Né? Ao invés de distribuir, eu reuni o expoente que era comum aqui no numerador e no denominador e coloquei um expoente só para a fração inteira. Como, de fato,
Eu posso distribuir isso aqui e volto ao que estava antes. Portanto, não alterei nada, né? E aí a gente tem uma igualdade mais interessante do que a do início, mas ainda com um probleminha, né, pessoal? Porque as bases não são iguais. Um tem base 3/2 e o outro tem base 2/3. Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Estamos sem ideias hoje. A gente pode fazer o seguinte, olha, 3/2 e 2/3 são inversos, né? Então, eu posso usar que 2/3 é 3/2 elevado a -1. Se eu uso isso, então eu posso reescrever a equação assim, ó. No lugar do 2/3 eu vou colocar 3/2 elevado a -1. Então, isso aqui é o 2/3, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Agora está escrito desse jeitão. E ainda tem uma quarta potência ali do lado de fora. Então, 3/2 elevado a 2x fica igual. Aqui a gente tem uma potência de potência, né? Isso. Portanto, eu vou conservar a base, que é 3/2. E vou multiplicar os expoentes. -1 vezes 4 vai dar -4. Pronto. Então, 3/2 elevado a 2x igual a 3/2 elevado a -4. Agora que eu já consegui deixar a igualdade tendo uma exponencial de base 3/2 de um lado e exponencial de base 3/2 do outro lado, ou seja, duas exponenciais com a mesma base, lembrando que a exponencial é sempre injetiva, posso cortar a base, concluir, que o 2x é igual a -4. Como eu quero achar o x, eu passo 2 para lá dividindo, né? Ou divido por 2 os dois lados. E assim o x será igual a -2. E o conjunto solução será constituído do número -2. Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Até aqui tudo bem. Maravilha. Vamos imaginar agora que a gente tenha uma expressão do tipo, uma equação, melhor dizendo, do tipo 3 elevado a 2x2 vezes 3 à quinta, dividido por 3 elevado a 7x, igual. Como é que eu resolvo isso, né? Primeiro, eu vou agrupar o primeiro membro, né? Escrevendo isso tudo como uma única potência de 3, uma única exponencial de base 3. Usando as propriedades, né? Produto de potência de mesma base, eu posso conservar essa base e somar os expoentes, então vai dar 2x ao quadrado mais 5, dividido por 3 elevado a 7x igual a 1. Aqui eu posso conservar a base e subtrair os expoentes, é uma possibilidade, ou multiplicar cruzado, tanto faz, tá? Acho que aqui vai dar menos trabalho a gente multiplicar cruzado. Até porque o lado de cá é 1, né? Então fica já 3 elevado a 7x vezes 1, 3 elevado a 7x, 3 elevado a 2x2 mais 5 vezes 1, também dá 3 elevado a 2x2 mais 5. Mas daria também para conservar a base 3 e subtrair os expoentes, tá? Novamente, a gente tem duas exponenciais de mesma base, né? Dando um valor igual. Como a exponencial é sempre uma função injetiva, independente de qual seja a base, a gente pode cortar a base. E aí a gente fica com essa nova equação, vai ser uma equação de segundo grau. 2x2 mais 5 igual a 7x. Percebam, pessoal, que em todos esses casos a estratégia é basicamente a mesma. O que a gente faz é tentar reduzir tudo a exponenciais de mesma base,
de forma que a gente possa cancelar as bases e obter uma nova equação que não tenha mais exponencial, seja uma equação de primeiro grau, como foram os exemplos anteriores, né? As letras A, B e C, ou uma equação de segundo grau, como ocorre aqui nesse exemplo agora, né, na letra D. Bom, como virou uma equação de segundo grau, aí não tem mais tanto mistério. A gente vai escrever a equação de segundo grau na forma padrão, né? Aquela forma x2 mais bx mais c igual a zero. Vamos identificar os coeficientes, né, A, B e C, encontrar o delta, usar a fórmula de Bhaskara e determinar o x, se existir algum x, né? Então, vamos primeiro pegar esse 7x que está no segundo membro e mandar para o primeiro membro, para ficar nessa forma padrão. Então, 2x2 menos 7x mais 5 igual a zero. O 7x mudou de membro ali. O A vale 2, o B menos 7 e o C igual a 5. Fórmula do delta, né? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ou seja, o delta vai ser menos 7 ao quadrado, cuidado com parênteses aqui, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 5. Isso está dando menos 7 ao quadrado. Menos ao quadrado vai dar mais, né? Menos vezes menos dá mais. 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, esse delta deu 9. Agradecemos aqui que tenha dado um quadrado perfeito, né? Para a gente não ter que trabalhar com números irracionais. O delta deu 9. O x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos 7, mais ou menos raiz de 9, que é 3, né? Sobre 2 vezes 2. Tá? Então, só substituir, né, os valores B, delta e A na fórmula de Bhaskara. Tá? O que vai nos dar, já simplificando aqui um pouquinho, x igual a 7 mais ou menos 3 sobre 4. Então, quais são as possibilidades, né? Se usarmos o mais, o x vai ser 7 mais 3 sobre 4, ou seja, 10 quartos. Simplificando por 2, né, dividindo por 2 em cima e embaixo, 5 meios. Ou, usando menos, 7 menos 3 sobre 4, nesse caso daria 4 sobre 4, que vale 1. Então, as soluções dessa equação são 1 e 5 meios. Tem duas soluções nesse caso. Tá certo? Essa foi a letra D. Letra D. Aqui. Agora vamos para uma letra E aqui. Pode ser essa. 3 elevado a 2x menos 28 vezes 3 elevado a x mais 27 é igual a zero. 3 elevado a 2x menos 28 vezes 3 elevado a x mais 27 igual a zero. Bom, aqui a gente tem um tipo de equação bem diferente dos anteriores, né? Porque nesse caso o que nós temos é basicamente uma soma de potências de 3, né? Nós não temos nenhum produto, nenhum quociente, e não há propriedade que possa ser aplicada à soma de potências, né? Ou seja, eu não sei o que é 3 elevado a x menos 28 vezes 3 elevado a x. Quando muito, o que eu conseguiria fazer aqui seria colocar o 3 elevado a x em evidência. Vou escrever aqui, mas vou escrever até de outra cor porque não vai adiantar, só para a gente ver que não vai adiantar muita coisa. Se eu coloco 3 elevado a x em evidência, colocar em evidência, pessoal, é escrever esse termo que está em evidência, pegar a expressão original e dividi-la, parcela por parcela, por esse termo que está em evidência. Tá? Então, eu tenho 3 parcelas, se eu for colocar o 3 elevado a x em evidência nas 3, eu dividiria cada uma delas por 3 elevado a x. Ou posso colocar em evidência só nas duas primeiras, tá? Que é o que eu vou preferir fazer aqui.
Então, 3 elevado a 2x dividido por 3 elevado a x dá 3 elevado a x. 28 vezes 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x. Corto 3 elevado a x e fico 28. E eu chego nisso. E daí não saio. Eu não tenho muito o que fazer com relação a isso. Tá? Então, embora possa ser feito, não é uma boa estratégia. Ela não vai nos ajudar nesse momento. A ideia aqui, pessoal, é usar realmente um artifício que aparece, inclusive, com certa frequência, que é a gente fazer o seguinte, olha. 3 elevado a 2x é a mesma coisa que 3 elevado a x elevado ao quadrado. Tudo bem que normalmente a gente faça essa conta daqui para cá, né? Ou seja, do segundo membro para o primeiro. É mais comum a gente ter o 3x ao quadrado e usar que deve se conservar a base e multiplicar os expoentes e concluir que 3 elevado a x ao quadrado é 3 elevado a 2x. É mais comum mesmo. Mas nada impede que a gente use o contrário. Se isso é uma igualdade, né? O primeiro membro é igual ao segundo, o segundo é igual ao primeiro. Então, posso usar isso em qualquer uma das ordens. Aqui eu vou usar dessa forma, que o 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a x ao quadrado. Porque nesse caso, se a gente enxergar a princípio esse 3 elevado a x como se fosse uma outra variável, tipo y, tá? Então eu vou chamar o 3 elevado a x de y, chamando, para simplificar, olha o que a gente obtém lá na equação. 3 elevado a 2x é o 3 elevado a x ao quadrado. Ou seja, 3 elevado a 2x agora passa a ser y2, porque eu estou enxergando esse cara 3 elevado a x como sendo y. Portanto, aqui a gente tem y2. Substituindo isso na equação, a gente vai ter y ao quadrado menos 28y mais 27 igual a zero. Deixa eu subir a folha um pouquinho. y2 menos 28y mais 27 igual a zero. A gente saiu de uma equação exponencial e chegou numa equação de segundo grau. Tudo bem que essa equação de segundo grau é na variável y, né? E não na variável x. Então, quando eu resolver isso aqui, eu vou encontrar os valores do y, que não são exatamente o que eu estou procurando, né? Eu estou procurando os valores de x. Mas, se eu achar, por exemplo, que o y é 9, estou chutando 9 aqui, tá? Só para exemplificar. Se eu encontrar que essa equação aqui, ó, tem solução y igual a 9, eu posso voltar nessa igualdade que a gente tem aqui, né? Trocar o y por 9. E aí eu resolvo agora a equação 3 elevado a x igual a 9. Daria 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, x igual a 2. Tá? Então, recapitulando a ideia até aqui, ó. Primeiro, a gente deve observar que nessas somas, diferenças aí de exponenciais que apareceram nessa equação, né? As exponenciais de x, elas aparecem como 3 elevado a x e 3 elevado a 2x. O fundamental aqui é perceber que 3 elevado a 2x é o quadrado de 3 elevado a x. Quando a gente percebe isso, olha, eu posso chamar esse 3 elevado a x de y e reescrever essa equação como y2 menos 28y mais 27 igual a zero. Se tem alguma dúvida até aí? Não? Tudo bem. Voltando ali então, pessoal. Agora vamos resolver essa equação de segundo grau. O A é o coeficiente do termo de segundo grau, né? É 1.
O B é o coeficiente do termo de primeiro grau com o sinal que ele tiver, né? Se for menos, o menos vem aqui junto. E o C é o termo independente, também com o sinal que tiver. Quando for sinal de mais, não é necessário escrever. O delta é B ao quadrado menos 4AC, ou seja, menos 28 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 27. Tá certo? Menos 28 ao quadrado vai dar 28 ao quadrado, tá bom? 4 vezes 27 dá 4 vezes 27, né? Bom, 28 ao quadrado a gente tem a possibilidade de fazer, né, realmente essa conta, né, desenvolver 28 vezes 28, ou talvez tentar simplificar isso aqui um pouquinho, escrevendo 28 como 27 mais 1 e aplicando um produto notável, mas vamos ver, vamos apostar nisso aqui para vocês perceberem uma ideia diferente de solução desse tipo de continha quando a gente não tem calculador e também não quer fazer muita conta à mão. Claro que isso não funcionaria bem em qualquer caso, tá? Eu estou pensando desse jeito porque 28 é bem pertinho de 27, né? Então, 28 é 27 mais 1, na hora que eu desenvolver esse quadrado aqui, não deve ficar muito complicado, tá? Se ficar, a gente aborta o plano, né? Pensando em outra coisa. 27 mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, ou seja, 27 ao quadrado, mais 2 vezes o produto primeiro para o segundo, então 2 vezes 27, mais o quadrado do segundo, menos 4 vezes 27. Estou tentando não ter que fazer muitas contas. Deixa eu copiar aqui de novo. 27 ao quadrado, mais 2 vezes 27, menos 4 vezes 27, mais 1. Vamos ver se isso aqui deu minimamente bom. 27 ao quadrado é 2 vezes 27 menos 4 vezes 27, vai sobrar menos 2 vezes 27, mais 1. Aqui eu posso colocar o 27 em evidência. Não vai ajudar muita coisa, não. Acho que eu quebrei a cara. Porque aí vai ficar 27 menos 2 mais 1, fica 27 vezes 25 mais 1. Aí o custo logístico não valeu a pena, não. Ficou grandão de todo jeito, né? Tá bom. Bom, aí vamos fazer a conta, então, do 27 vezes 25 mais 2, né? Mais 1, já que estamos aqui mesmo. Mas, confesso que foi uma perda de tempo. 5 vezes 7, 35. Vão 3. 5 vezes 2, 10. E 3, 13. Né? 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 675. Então, esse delta deu 676. Beleza. Vamos conferir aqui na calculadora se eu não fiz conta errada. 28 vezes 28. Era 28... Tá certo, menos 4 vezes 27. Certinho, 676, ok. Mas não valeu muito a pena, não. Acho que era mais fácil ter feito a conta direto mesmo. Bom, então o delta deu 676. O que vai ser o y, né? O y vai ser menos b. Vamos escrever aqui a equação novamente, tá? Senão fica difícil de montar. A equação era y2 menos 28y mais 27 igual a 0. Então, o y vai ser igual a menos b, ou seja, 28, mais ou menos raiz de 676, dividido por 2. Tá? A raiz de 676 a gente tem que fatorar, né? Então, vamos lá, 676 dividido por 2. Aqui 6 por 2 dá 3, 7 por 2 dá 3 também, né? Sobra 1, 16 por 2, 8, então 338. Né? Dividido novamente por 2, aqui vai dar 1, sobra 13, né? 13 dividido por 2 vai dar 6, sobra 1, 18, por 2, 9, 169 por 13 dá 13, e por 13 dá 1.
Tá? Então, 676 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A raiz de 676 é raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que vai dar 2 vezes 13, ou seja, 26. Tá? Pronto. 26. Retomando aqui, esses são rascunhos, né? Continhas de rascunho. O y seria 28 mais ou menos 26 sobre 2. Ou seja, vai dar 28 mais 26 sobre 2, 27, né? Até porque é a média de 28 e 26. E 28 menos 26 dá 2 sobre 2, 1. 27 e 1. Né? Vamos ver se deu certinho na equação. Lembra que quando a equação de segundo grau tem A igual a 1, né, ou seja, o coeficiente do y2 é igual a 1, tá? A soma das raízes tem que dar exatamente o oposto do B, o simétrico do B. Então, 27 mais 1 dá 28. O B ali é menos 28, então está certinho. E o produto das raízes tem que dar o C. 27 vezes 1 dá 27. Tá? Pronto. Se inclusive a gente tivesse observado isso tudo lá desde o início, né, tinha evitado essa construção grandona aqui da equação, da resolução da equação de segundo grau, né? Se a gente tivesse observado que a gente estava procurando números y de tal forma que o produto desse 27 e a soma desse 28. Só pode ser 27 e 1. Né? Beleza, encontramos então os valores de y, 27 e 1. Ainda que fazendo umas continhas aí meio chatas, né? Perdão. Mas vamos nos lembrar, pessoal, que a equação não é em y, a equação é numa variável x. Então a gente quer descobrir valores de x. Qual é a relação entre x e y? Vou voltar aqui na página anterior. Pronto, a vantagem entre não ser quadro, senão a gente já teria apagado, né? Mas 3x é igual a y. Essa é a relação entre x e y. Portanto, eu vou substituir os valores de y que eu encontrei nessa relação amarela, aí, né, que está circulada em amarelo, e vou encontrar agora o x. Tá? 3 elevado a x é igual a y, beleza. Se o y for igual a 27, nós ficamos com 3 elevado a x igual a 27. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo. Exponencial de base 3, assim como qualquer outra exponencial de qualquer base maior que zero, diferente de 1, é injetiva. Então, o x, obrigatoriamente, tem que ser igual a 3. E essa é uma das soluções que a gente já encontrou. Vou deixá-la destacada aqui. A outra opção de y é y igual a 1, né? Então, se y for igual a 1, vou subir a folha aqui um pouquinho. Se o y for igual a 1, nós vamos ter 3 elevado a x igual a 1, ou 3 elevado a x igual a 1 é 3 elevado a 0. E, de novo, exponencial de base 3, ela é injetiva, então não pode repetir valores, né? Se 3 elevado a x deu 3 elevado a 0, é porque o x tem que ser igual a 0, como se de fato a gente pudesse cortar aquele 3 ali. Opa, 0. Então, o x tem que ser igual a 0. Portanto, quais foram as soluções que a gente achou aqui? 0 e 3. Sempre é bom verificar depois, tá? Então, se a gente jogasse isso na equação, né? Verificação. Sempre é aconselhável isso, que a gente descobre se não tem nenhuma continha errada.
Se a gente coloca x igual a 0, por exemplo, ó, vai dar 2 vezes 0, 0, né? O primeiro expoente ali do 3. 3 elevado a 0 dá 1. Aqui também, né? 3 elevado a 0 vai dar 1. Vezes 28, 28. E 1 menos 28 mais 27 realmente é 0. Ok, deu certo. E se a gente colocar x igual a 3, aí vai dar 3 elevado a 2 vezes 3, ou seja, a sexta, menos 28 vezes 3 ao cubo, mais 3 ao cubo, igual. Aqui a gente pode colocar 3 ao cubo em evidência, ó, fica 3 à sexta menos... aliás, mais 3 ao cubo, vou colocar em evidência, vai ficar menos 28, mais 1. Menos 28 daqui e 1 do lado de lá. 3 à sexta mais 3 ao cubo vezes menos 28 mais 1 dá menos 27. 27 é 3 ao cubo. Conserva a base, né? Aqui mais vezes menos dá menos, conserva a base, somos expoentes. 3 e 3, 6, 3 à sexta menos 3 à sexta realmente dá 0. Ok, também valida a equação. Tá? Observem que essa forma que eu usei aqui, ó, evita que eu tenha que calcular 3 à sexta e 28 vezes 3 ao cubo. Tá? Então, percebi que 3 ao cubo aqui ficava em evidência, ó, e aí bem mais fácil do que fazer essas contas grandonas. Tudo bem, pessoal? Até aí? Deixa eu só enumerar aqui antes que eu me perca. Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui no Teams. Tá bom, beleza. Ok, então encerramos essa parte aqui das equações, né? E vamos agora trabalhar com algumas inequações, né? Então, seria o exercício 2, resolva as inequações. Bom, vamos pegar, por exemplo, pode ser essa inequação aqui, ó. 0,45 elevado a 2x menos 1 maior do que 0,45 elevado ao cubo. Eu já tenho exponenciais de mesma base, né? A base é 0,45 nos dois lados. E essa base, 0,45, pessoal, ela está entre 0 e 1. Ela é positiva, mas é menor do que 1. Nesse caso, a exponencial de base B é decrescente. E essa é uma informação essencial para que eu possa tratar a inequação. Agora que eu já sei que ela é decrescente, eu vou fazer uma leitura correta dessa desigualdade. Aqui não está dizendo que o resultado da exponencial do 2x menos 1 ficou maior do que o do 3, né? Ou seja, o f de 2x menos 1 não ficou maior do que o f de 3, onde f é a função 0,45 elevado a x. Como ela é decrescente, se esse resultado foi maior do que esse de cá, é porque esse número aqui de dentro é menor do que o de lá, porque ela é decrescente. Então, quanto maior o resultado, menor o número e vice-versa. Se esse resultado do 2x menos 1 é maior do que o resultado do 3, né? Eu estou chamando de resultado é a imagem, tá? Então, a imagem do 2x menos 1 é maior que a imagem do 3, é porque o 2x menos 1 tem que ser menor do que 3. Ou seja, o 2x tem que ser menor do que 3 mais 1, o 2x menor que 4, o x menor do que 2. Tá? Então, há uma inversão aqui, ó, da desigualdade em função da exponencial ser de base menor do que 1.
Vou fazer mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Agora, vamos imaginar que a inequação fosse, por exemplo, 9 elevado a 2x menos 3, menor ou igual o que 27 elevado a x. Primeiro, eu posso reescrever isso tudo como uma exponencial de mesma base, né, como exponenciais de mesma base, desde que eu fatore o 9 e o 27. Então, eu uso que o 9 é 3 ao quadrado, uso que o 27 é 3 ao cubo, substituo isso lá. Então, no lugar do 9 elevado a 2x menos 3, fica 3 ao quadrado elevado a 2x menos 3. No lugar do 27 elevado a x, 3 ao cubo elevado a x. Uso as propriedades das potências, né, de mesma base. Aqui eu vou conservar a base, vou multiplicar os expoentes. Lá também. Conservo a base 3, multiplico os expoentes. E, finalmente, eu chego a uma comparação direta, né, de uma potência de base 3, uma exponencial de base 3, e outra potência exponencial de base 3. Como, nesse caso, a gente está lidando com a função 3 elevado a x, a base é igual a 3, que é maior que 1, essa função g é crescente. O que quer dizer que ela mantém a ordem. Então, quanto maior o número, maior a imagem. Quanto menor o número, menor a imagem. Quanto menor a imagem, menor o expoente, menor o número, e assim por diante. Então, se a imagem desse camarada foi menor do que a desse, ou seja, o resultado, né, da exponencial aqui deu menos ou igual ao do lado de lá, é porque o número 2 vezes 2x menos 3 é menor ou igual que o 3x. Né? Mantém-se a ordem ali, não há uma inversão da ordenação. E aqui a gente aplica a distributiva e termina de resolver a equação. 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes 3 dá 6. O 3x eu vou trazer para o primeiro membro, o menos 6 para o segundo. 4x menos 3x menor ou igual. Aqui era menos 6, se eu passar para o lado de lá vai passar mais 6. 4x menos 3x dá x. X menor ou igual a 6. E eu posso colocar a solução, por exemplo, escrevendo, são os x reais, tais que x menor ou igual a 6, ou ainda, como o intervalo que vai de menos infinito, né? Aberto e menos infinito, fechado em 6. Temos alguma dúvida aí, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, então, se não temos dúvidas, né? Maravilha. Então, agradeço a presença de vocês, né? Mais tarde eu vou disponibilizar o vídeo para quem eventualmente não conseguiu assistir, para quem quiser reassistir também, recomendo, e as notas de aula, tá? E, novamente, como eu tinha dito na última aula, recomendo que vocês acompanhem sempre o material do GTMAT, já tentem os exercícios que estejam lá, e já assistam também os vídeos teóricos de resolução de exercícios que estão disponíveis, tá? E fico à disposição de vocês no Teams ou via e-mail, né? Para qualquer dúvida que surja no entre uma e uma outra aula, né? No intervalo entre uma e outra aula. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. Boa tarde aí para vocês. Até mais. Um abraço a todos. Obrigada pela aula, Fred. Eu que agradeço, gente. Até mais. Tchau.